tá? Então isso era muito importante dentro do contexto babilônico. Então sábios trabalhavam muito nessa área. No entanto, era dominada pelo paganismo, né, como dissemos, e pela imoralidade, paganismo e imoralidade. Por isso, é um símbolo bíblico de um sistema reprovável diante de Deus. É um símbolo bíblico de um sistema reprovável diante de Deus. O sistema babilônico, Babel ou Babilônia, expressa exatamente essa ideia dessa arrogância, essa soberba, tá certo? Essa irreverência diante de Deus. Dentro desse ambiente repleto de desafios culturais e morais, como Daniel e seus amigos deveriam viver, a presente lição nos permitirá compreender que a maneira como eles encaravam a cidade, mantendo-se fiéis aos princípios que aprenderam em Judá, desempenhou um papel fundamental na construção de um testemunho sólido ao longo de sua jornada no exílio, como eles se comportaram diante daquele contexto, daqueles desafios, os levou a obter vitória, que é exatamente o que é pretendido para os jovens da atualidade, que eles vão para o contexto babilônico sem medo, preparados para por Babilônia, mas se posicionarem até como influenciadores dentro dela, tá certo? Mas se não protegidos pelo menos da influência de Babilônia, que eles vão para dentro dela, crescer e se desenvolver e galgar altas posições sem ser contaminados por ela, vencendo os desafios dentro de Babilônia, superando Babilônia, tá certo? Mantendo autocontrole, autodomínio sobre a sua vida e se posicionando veementemente em contraste com aquilo que é reprovável dentro do contexto de Babilônia, ok? Então existem coisas importantes, coisas boas, tá certo? E existe aquilo que deve ser rejeitado, reprovado. E aí o jovem, tomando como exemplo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, tá certo? Daniel, Ananias, Azarias, tá certo? E esses jovens, né, que são tidos como Sadraque, Mesaque e Abidinego, observando o comportamento deles, observando a vitória que obtiveram, as decisões difíceis que tomaram, o posicionamento que tiveram que adotar, que muitas das vezes os expôs a risco, mas devido à sua fidelidade também atraiu para eles a proteção de Deus, a poderosa mão de Deus. O jovem possa tomar isso como exemplo e também ver a atuação do poderosa mão de Deus, do braço de Deus em seu favor, lhe proporcionando, lhe abençoando de maneira tal que ele nem sequer podia imaginar. Assim foi a vida de Sadraque, Mesaque e Abidinego e também de Daniel. A chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Deportados para uma terra estranha. Os judeus foram deportados para o exílio babilônico em 3 levas, 605, 597 e 586. Até uma imagem que a gente tem aqui, ó. Primeira invasão, 605, está registrado em 2 de Reis 24, 1 e 2, 2 de Crônicas 36, 5 ao 7, também Jeremias 26. Eliaquim ou Jeoiaquim é levado para a Babilônia. Então você tem essa situação em que havia uma quebra de braço entre Egito e Babilônia. Israel, ao longo da sua história, sempre manteve proximidade maior e alianças importantes com o Egito, que é uma nação vizinha. Babilônia está longe de Israel, tá? Então, para se chegar na Babilônia, passava-se pela Síria primeiro, tá? Então, você tem uma proximidade muito maior do Egito. Israel sempre manteve aliança com o Egito. Inclusive, Salomão até se casa, né, com uma filha de Faraó. Recebe de dote algumas cidades importantes que eram controladas pelos egípcios dentro de Canaã, tá? Então, assim, devido a essa quebra de braço entre Egito e Babilônia, havia essa troca de reis do final do período dinástico de Judá. Então você vai ter essa troca de reis, tá?
E isso é resultado da tentativa do estabelecimento de influência. Uma hora o Egito vem e coloca um rei no poder. Babilônica vem, afasta a influência do Egito, tira aquele rei e coloca outro. É um rei marionete, é um rei que está ali e que deve atender de uma forma subserviente ao seu dominador. É o que alguns dos reis não fazem e são então punidos por Babilônia. Rei Eliaquim, ou Jeoaquim, ou Jeoiaquim, é levado para a Babilônia. Daniel e seus amigos são levados para a capital do império. Daniel 1:1-7. Tesouros do templo são confiscados. Esses tesouros do templo que foram confiscados vão dar um trabalho terrível lá na frente. Então o inimigo, ele não imagina a encrenca quando ele começa a tentar mexer com as coisas de Deus, como isso trará grande prejuízo. Então eles levam os tesouros da casa de Deus, tá certo? Colocam lá nos seus templos, diante, né, dos seus deuses. E quando que os utensílios da casa do Deus de Israel sejam trazidos e eles utilizem-os nos banquetes para tomar vinho, para fazer as suas perversidades, aquilo despertou a ira de Deus, tá certo? Contra aquele rei ímpio, e ele vê então uma mão que escrevia na parede, e a mensagem era a mensagem estava com ela na ponta da língua agora: pesado foste e achado em falta, tá certo? Agora a terminologia: tekel parsim, mene tekel parsim, tá? E aí você vai ter a tradução onde pesado foste na balança e achado em falta. Então você tem aquela mão que escreve na parede e aquela escrita fica lá, ele não consegue lê-la. É chamado, aliás, alguém sugere que há na corte um sábio que serviu no tempo do pai dele, daquele rei, tá? E ele é chamado então à presença do rei, oferece presentes a ele, e esse sábio é Daniel. Daniel rejeita todos os presentes e interpreta a mensagem. E fala: hoje mesmo o Senhor te remove do teu posto, da tua situação. Ele não deve ter acreditado muito naquela mensagem, mas ficou surpreso da sabedoria e da coragem daquele sábio em interpretar aquela mensagem e não aceitar os presentes. E de fato aquele rei verá sua destruição naquele mesmo dia, naquele mesmo contexto. Os sírios, os persas, né? Então, Medo-persas, Ciro estava controlando, estava coordenando toda aquela ação. Então, os persas já estavam construindo ali toda uma estratégia para tomar de assalto Babilônia, né? Para destruí-los de uma forma que eles foram surpreendidos. Então, você tem aí todo esse contexto ligado também ao ministério de Daniel, ministério já idoso, já posterior. Daniel e seus amigos são levados para a capital do império e os tesouros do templo também. Segunda invasão, 597 a.C., está lá em 2 de Reis 24, 8-16, 25 e 27 também. 2 Crônicas 36, 9, 10 e Jeremias 22, 24. Rei Joaquim ou Jeconias, 1 de Crônicas 3:16, também Mateus 1:12, é levado para a Babilônia. Rei Jeconias é levado para a Babilônia. A elite do reino de Judá é conduzida para a Babilônia, 2 de Reis 24, 14, 16. O profeta Ezequiel é levado ao cativeiro nessa ocasião, Ezequiel 1, 1 e 2. Então o profeta Ezequiel agora estará também profetizando, falando acerca da revelação da parte de Deus dentro do contexto de Babilônia. Terceira invasão, 586 a.C., segundo livro dos Reis, 25, 1-12, Jeremias 27, também o 28, 39, 1-4, 42, 1-34. Os filhos do rei Metanias, rei Zedequias, são mortos diante de seus olhos são vazados, e é levado para a Babilônia acorrentados. Aí você tem
quinto ponto, né? Segundo livro de Reis 25:7. Segundo livro de Reis 25:7. O templo é totalmente destruído. Cerca de 4.600 são levados para a Babilônia. Jeremias 52.